Shalom a todos, Boker Tov, porque é pela manhã que eu estou gravando. Tzaharaim Tovim, para você que vai assistir à tarde, Erev Tov, para você que vai assistir à tardinha, e Laila Tov, para você que gosta de ficar até mais tarde e assistir os vídeos bem tarde da noite. Às vezes eu vejo umas curtidas bem tarde da noite. Então nós vamos continuar hoje com o Hafetz Haim, uma lição a cada dia, este livro aqui. Nós não entramos ainda na lição a cada dia. Nós estamos lendo uma introdução do livro. Não é a introdução do livro propriamente dito, sabe? Introdução, agradecimentos e tal. Não é isso. Mas é uma introdução sobre o assunto onde ele vai ter aspectos gerais. Nós começamos a beleza de Shmirat HaLashon. Esse subtítulo aqui, ó, tá? A beleza de Shmirat HaLashon. Como nós falamos sobre outras coisas e também teve o vídeo da água, o qual nós comentamos, eu não fiz inteiro eu não li toda essa parte aqui porque rendeu bastante, muitas interpretações. Então, nós vamos, a partir desse mesmo subtítulo, tá? A beleza de Shmirat HaLashon, nós vamos continuar a leitura. E no próximo vídeo nós já vamos entrar, então, sobre as palavras, um estudo dos contrastes, tá? Ali, ó. E talvez dê mais 1 ou 2 vídeos para daí sim nós entrarmos nas lições a cada dia, tá? Uma lição a cada dia. Que é o que eu estou procurando aqui, porque eu quero mostrar para vocês como é que é a visão disso, né? Eu já mostrei outra vez, mas estou aqui de novo. Esse é o segundo vídeo desta playlist, onde nós vamos ter no lado esquerdo do livro, tá? O Sefer Hafetz Haim, tá? Então, as abordagens aqui. E no lado direito, o Sefer Shmirat HaLashon. Veja que tem o dia. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer o seguinte. Ele começa, isso eu mostrei no outro dia, é uma lição a cada dia, realmente, sabe? Quando você vai, aquele minuto do dia, uma mensagem diária, né? É o que ele faz aqui. Então, um treinamento para não fazermos Lashon Hará, um pouquinho por vez. Aqui, ó, eu quero que vocês vejam aqui. Primeiro, aqui, ó, de Tishrei, primeiro ciclo, aí ficou tá feio, né? E segundo ciclo, aqui, primeiro de Nissan. Como Nissan, para nós, está mais perto do que Tishrei, eu coloquei em cima aqui, ó, em lápis para não esquecer, tá? Que é o dia 9/4. Então, 9 de abril de 2024 será o dia 1 de Nissan. Se a pessoa quiser começar por ali. Mas eu não vou usar os meses hebraicos para nós fazermos essa leitura depois, né, diária. Vão ser vídeos bem curtos, eu só vou ler. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos ler sobre a Lashon Hará, tá? Desse lado, e nós vamos ler Sefer Shmirat HaLashon do outro lado, dia 1. Aí, dia 2, nós vamos, então, fazer a mesma coisa. Dia 2, tá? Quebra da Alahá, quebra da lei. Aí, a qualidade essencial. Nós vamos, tá vendo? É curto, é bem pontual e é um treinamento para nós nos adequarmos no que é ser realmente correto com a nossa língua, usarmos ela somente para o bem. E o Shmirat HaLashon, eu chamo particularmente de antídoto, e é um antídoto para nós não fazermos Lashon Hará, e eu sei que é difícil. Ontem mesmo aconteceram várias coisas na minha vida, onde Lashon Hará fica muito fácil, acontecimentos que eu vi, coisas meio obscuras aqui, ali, eu poderia ir lá, perguntar o que estava acontecendo, não vou entrar em detalhes, o que era isso, o que aconteceu, por que isso aconteceu, e já começar a conceituar o que era aquilo e já falar para as pessoas, isso foi isso, é meio sério, meio polícia no meio, sabe essas coisas que eu vi com os meus olhos, assim, na cidade. E eu não tenho que fazer isso. E eu consegui, e isso é um treinamento, eu consegui. Não perguntei, não difundi, não me interessei. Onde você não tem o condão de ajudar, você não atrapalha, não interfere e não faz maledicência. Às vezes é uma grande injustiça que estão fazendo com alguém, a gente não sabe, tá? Vou tirar meus óculos aqui, né, porque vocês já sabem que eu tenho
uns problemas um pouco sérios, está ficando cada vez pior. Então vamos agora tomar uma aguinha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihiyat bidvaro. Estou devendo o vídeo das bênçãos do pão, que já me perguntaram. Ah, uma pergunta que foi feita no Insta. Eu adorei. Uma pergunta que foi feita no Insta. Eu mudo às vezes o lugar aqui, eu me adapto onde dá, nós não temos condições muito, né? Enfim, tem um celular, tem uma pessoa aqui que vos fala e tem um microfone do próprio celular. Então me perguntaram, estou num outro lugar, me perguntaram se aquela televisão, se nós assistimos TV. Ninguém é obrigado a assistir, a se abster de assistir a televisão, tá? Não existe uma proibição de assistir televisão. Mas aquela televisão ali não é uma televisão normal. Então aquela televisão não tem antena, ela não pega noticiários sangrentos e nem novelas incestuosas, né? Com relações proibidas, muito ódio, raiva e as pessoas todas bitoladas achando que aquilo ali é o certo ou a vida, enfim. Então nós não temos isso. Ela é uma televisão que tem um DVD adaptado para nós assistirmos DVDs. E DVDs do quê? DVDs de desenhos animados e animações, somente. É só o que tem aqui, tá? Então nós não assistimos TV normal. Nós somos anormais. Vamos lá então para o vídeo 2, a continuação da beleza da Shmirat Halashon. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês compreendam que se palavras, sons, vibrações, nomes, de palavras de pessoas determinadas, vozes, eu quis dizer, de pessoas determinadas, fazem com a água o que nós vimos, imagina com uma pessoa, com uma pessoa que tem o dom da voz, né, a diferenciação entre nós e os animais, o raciocínio manifestado pela boca que fala, pessoas que têm sentimentos, que têm sensibilidade, que umas são diferentes das outras. Imagina o que faz com uma vida, um lachonará, uma calúnia, uma difamação, uma exposição de você, às vezes uma exposição de você para os outros, uma exposição de você falando mal de você, mentindo coisas sobre você, às vezes na internet. Isso é extremamente nocivo e nós não vamos ser essas pessoas. Não vamos, porque nós vamos aqui treinar, não fazer lachonará, tá? Às vezes coça a língua, mas nós não vamos fazer. Então vamos começar a leitura. Os humanos são feitos de terra, tá? Terra. Essa terra tem letra minúscula, tá? Essa parte aqui é uma ponte entre o céu e a terra, tá? Esqueci de dizer, um subtítulo dentro do subtítulo. Os humanos são feitos de terra. Qualquer ser humano pode ser reduzido a um pequeno monte de minerais e elementos da terra. Ainda assim, esta entidade aparentemente insignificante tem uma função sublime. Ela age como um recipiente da Neshama, tá? Neshama é o nível da alma, a faísca divina, com a qual Deus imbuiu o homem. A boca é a interseção desta essência física e espiritual. Nós sabemos, esse não é um vídeo para isso, mas nós sabemos que temos Nefesh, temos Ruach e temos Neshama. Quando nós estamos falando de Neshama, nós já estamos num nível aqui muito elevado, tá? Muito elevado. Sabemos que tem mais dois, mas aqui já é muito elevado. Então, ela conduz a essência divina do homem no mundo físico, sob a forma das palavras que ela diz. A capacidade de falar é uma ponte entre o ser humano físico, que pertence à terra, e o ser espiritual. Ela dá ao homem a capacidade de ativar o seu eu espiritual. Quando Hashem pegou o pó da terra, formou o homem, ele infundiu uma alma divina, ele criou uma criatura singular que dentro dela continha tanto o espiritual quanto o físico. Essa é a dualidade que dota o homem com o livre-arbítrio, né? Nós não somos só feitos do pó da terra, né? O livre-arbítrio, constituído por esse elo que existe entre o corpo físico e o corpo espiritual, que nos dá o direito, vamos dizer assim,
de ter o livre-arbítrio, o direito da escolha e inclusive de fazer ou não Lashon Hará, isto é, da criatura humana. Essa é a maior diferenciação entre o humano e o não humano, o animal. Então, a ciência, de uma maneira antiga e mais rasa, dizia, não dizem mais isso, graças a Deus, porque a ciência é maravilhosa, que o que diferencia um ser humano dos animais, né, seria ou é o fato do raciocínio. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui se é comprovado mesmo que um animal tenha ou não um tipo do que poderíamos chamar de raciocínio. Quando nós falamos de instinto, desculpe, de instinto, algumas coisas assim. Se ele está raciocinando ou não, então não entramos nesse mérito. Mas o que diferencia realmente é a fala. Nós podemos manifestar o nosso raciocínio. Vou ler este pedacinho de novo. Ele, Hashem, criou uma criatura singular que dentro dela continha tanto o espiritual quanto o físico. Essa é a dualidade que dota o homem com o livre-arbítrio. Gostei dessa palavra dota, porque eu usei a palavra tem o dom. Não, nós somos dotados, né? Mas não é exatamente dom, como também não é talento. É um atributo que Hashem deu à sua criatura mesmo, tá? Não, também não é um atributo, é uma função. Esqueçam, tudo é uma função. Se ele ficasse limitado estritamente ao mundo físico, não teria mais livre-arbítrio. Lembrem que anjos não têm livre-arbítrio. Não teria mais livre-arbítrio que os anjos, justamente está escrito. Como o homem vive em ambos os mundos, ele tem a capacidade de escolha. Por conseguinte, a boca onde esses dois mundos se cruzam é onde o livre-arbítrio fica evidente com maior clareza. Como é que você vai ter a certeza que está utilizando, que aquele ser utiliza o livre-arbítrio? Falando, agindo, se manifestando. Nós estamos falando de uma maneira geral, não estamos falando com problemas sobre pessoas que têm problema na fala e tal. Não é esse o assunto. Quando uma pessoa escolhe utilizar este poder da palavra de forma insensata, a escolha que ela está fazendo não é simplesmente entre falar Lashon Hará ou exercer o autocontrole. É uma questão de exercer o seu eu divino ou o seu eu terreno. Então, você vai fazer uma escolha de usar o seu eu divino ou de usar o seu eu terreno. Somos feitos das duas coisas. Lembram? Essa é a dualidade espiritual e física. Nós não somos só um corpo físico e nós não somos só um espírito, né? Agora ficou parecendo pequeno, porque espírito é tudo. Nós somos as duas coisas, porque a manifestação espiritual não acontece sem o corpo físico. Este é o mundo de Asiá, né? Mundo da ação, Malhut, com relação às Sefirot, aos mundos. O seu próprio relacionamento consigo, mesmo, um pouquinho, é alterado pela escolha. Se fizer a escolha errada, ela declara-se inadequada para a finalidade mais elevada. E altera sua própria essência. Transforma-se numa cadeira sem assento, numa xícara sem fundo, um utensílio incapaz de fazer aquilo para o qual foi criado. Essa parte eu vou ler novamente. Quando uma pessoa escolhe utilizar esse poder, pense bem, a pessoa escolhe utilizar o poder da palavra de forma errada, de forma insensata. A escolha que ela está fazendo não é simplesmente em falar Lashon Hará ou exercer o autocontrole. Quando ela faz essa escolha errada, é uma questão de exercer o seu eu divino ou o terreno. E esse é o próprio relacionamento consigo mesmo. Então ela é uma xícara sem fundo, não tem função, né? Ela é uma cadeira sem assento, não tem função.
Precisamos ter tudo equilibrado. Bom, redefinindo a realidade também é o subtítulo dentro do subtítulo. Como eu não leio tudo, Marcos, uma aguinha, não vou ler tudo, eu vou fazendo uns apanhados assim, nós vamos entrando nos subtítulos por conta disso. Para não lermos o livro totalmente corrido. Embora eu acredite que é muito salutar nós conhecermos absolutamente todo esse livro. A palavra também tem outro poder terrível, que é literalmente o de redefinir a realidade. Isso é bem importante. Os pensamentos existem numa esfera separada, privada, tá? Pensamento tá lá, paradinho, privado, separado. Após ter sido articulado, o pensamento deixa de ser um assunto privado. Porque enquanto eu não digo aquilo que eu penso, enquanto eu não agrido, enquanto eu não acalento, enquanto eu nada faço com relação ao que eu estou pensando, nada acontece. É privado, mas eu redefino a realidade quando eu manifesto pela boca, quando eu falo aquilo que eu estou pensando. Porque vai saber o que é, né? Bom, ele se torna um item na agenda do mundo, algo com o qual se pode concordar ou discordar, comprovado ou desmentido, ouvido ou ignorado. Olha só, quando a gente fala alguma coisa, então vai para o mundo, né? Aquelas pessoas que escutaram aquele nosso pensamento. Nós vamos ter concordância ou discordância, pessoas que concordam, pessoas que não concordam. Comprovado ou desmentido, quer dizer, nós podemos estar falando a verdade, será comprovado. Podemos estar falando uma mentira, então ele será desmentido. Pode ser ouvido, o que nós estamos falando, ou pode ser ignorado. Aqui, falando pausadamente, nós já compreendemos no nosso treinamento de matar, de aniquilar Lashon Hara com Shemerat HaLashon, que é claro que nós temos que ser qual desses aqui? A palavra ignorada, tá? O desmentido se for mentira e assim por diante. Mas nesse momento nós estamos falando o que acontece quando sai da nossa boca. Porque já saiu. Então, não importa muito como o outro vai reagir quanto a isso. Sempre haverá aquele que concorda. Então vai difundir a mentira ou não. Sempre vai existir aquele que continua falando, aquele que ouve, né? Uma pessoa pode trabalhar lado a lado com outra durante anos e durante esse tempo e durante esse tempo todo alimentar o pensamento de que o seu colega é chato. Então você acha que o teu colega é chato e trabalha com ele há muitos anos, tá? Durante todos esses anos, o pensamento não tem o poder de afetar nada porque você acha ele chato, mas não disse para ninguém, né? Então ele não vai afetar nada nem ninguém, ele é privado, além da pessoa, né, que pensa sobre isso. De repente, um dia, esta pessoa participa de uma conversa com um terceiro colega, essa pessoa que pensa que o outro é chato. Com um terceiro colega, ele oferece a sua opinião sobre o outro homem, como sendo um chato. Então, eu penso que fulano é um chato, nunca falei. Mas aí, de repente, eu tô falando com um terceiro e digo, sabe, fulano é um chato. Vão guardando essas palavras que eu estou dizendo para nós montar a história. No instante em que esse pensamento é liberado para o mundo, ele dá o ponto de partida para um caminho de destruição. Agora, a atenção de outra pessoa foi chamada para o fato daquele lá ser um chato, tá? Para os modos deste homem supostamente chato. Ela perde um pouco de respeito por ele, identificando-o como menos competente e um pouco menos atraente como ser humano. Às vezes, a pessoa nem achava que ele era chato. Mas no momento que você fala, qualquer atitude daquela pessoa fica parecendo chata. Então aqui já saiu da sua boca, seu pensamento, já foi para outra e já prejudicou aquele no qual até então você só pensava. Já temos 3 pessoas envolvidas aqui. Inevitavelmente, esta nova avaliação afeta o relacionamento dos dois. Isso cria um preconceito na mente da terceira pessoa,
que agora ela confirmará toda vez que a pessoa chata fizer ou disser alguma coisa. A pessoa chata não tá nem sabendo, sabe? Quando você começa a ser tratado diferente, nem sabe por quê. Nem sabe por quê. Mas é porque alguém colocou alguma sementinha de Lachonará naquela pessoa que começou a te tratar mal, porque ela não te tratava antes. Agora, aquela pessoa que começou a te tratar mal, ela já está com a sementinha. Ela deu ouvidos, porque já foi pro mundo. Ela é aquela parcela que deu ouvidos. Ela nem sabe se isso é mentira ou verdade. Ela nem concorda nem discorda. Nesse momento ela está só passando adiante um sentimento que foi passado para ela. Bom, essa terceira pessoa poderá compartilhar sua recém-descoberta percepção com outras pessoas, alterando a percepção delas também. Quer dizer, novamente, eu falei para a pessoa que a outro lá era chato, esse outro não achava nada, né? Essa pessoa não achava nada, mas agora essa pessoa começou a ver aquele lá como chato. Ela chega para mais uma pessoa. Entendem? O telefone sem fio, esse é bem com fio, né? É maledicente. Agora somos 4, 5, 6 pessoas achando aquela pessoa chata. Sendo que no começo da história ninguém achava nada disso dela. Porque o pensamento nem tinha saído ainda pela boca daquele que achava ela chata. Nem sequer é necessário que elas acreditem no que estão ouvindo, entendeu? Precisa acreditar. Mesmo que elas nunca cheguem a pensar seriamente sobre a afirmação, ela vai penetrando no subconsciente, colorindo suas futuras avaliações do comportamento dessa pessoa. Ah, o subconsciente, o subliminar. Foi bom me perguntarem sobre a televisão. E a televisão? A televisão normal que eu não assisto. A televisão aberta que nós não assistimos lá em casa. Subliminarmente, contando uma mentirazinha bem pequenininha. Bonitinha, mas parece, não é nada. Eu nem acredito, nem não, eu nem concordo, nem não. No outro dia, novamente um reclame naquela mesma TV, naquele mesmo canal, com subliminarmente mais uma coisinha sobre aquilo. Hoje, com tecnologia de cortar vídeos, tecnologia de enfeitar vídeos, de filtrar vídeos, de fazer um monte de coisa, e aí surgiram as fake. E nós estamos lá aceitando e achando que aquilo é verdade. Não achamos nada no começo, depois já achamos. Isso é subliminar, é devagarzinho e muito eficiente. E destruidor. Foi assim, olha o meu adendo comprido aqui. Foi assim que o próprio Hitler conseguiu convencer pessoas muito intelectualizadas a colocarem uma farda e irem lutar a favor dele. Devagarzinho, este povo está muito... Sabe que nem no Egito, quando o Paró ficou apavorado que o povo hebreu estava se reproduzindo, eles estavam com medo, esse povo está muito grandão, eles vão nos atacar, eles vão se sobressair, enfim. Aos pouquinhos aconteceu isso, lá no Holocausto. Quando se deram conta, todos já estavam matando o judeu, queimando, não é? Colocando nos... eu não quero nem lembrar dessas coisas, mas enfim, ciganos, protestantes, homossexuais e todo tipo do que eles achavam que não era igual a eles, ou melhor, igual a Hitler, porque foi ele colocando devagarzinho, é melhor nós nos defendermos antes de sermos atacados. Isso é subliminar, isto é com a língua que nós fazemos. Não é com o pensamento, viu? Não somos telepatas. Bom, vou ler essa parte de novo. Nem sequer é necessário que elas acreditem no que estão ouvindo. Mesmo que elas nunca cheguem a pensar seriamente sobre a afirmação, ela vai penetrando no subconsciente, colorindo suas futuras avaliações do comportamento dessa pessoa. A situação poderia evoluir rapidamente para uma outra, na qual o colega, rotulado de chato, começasse a se sentir inexplicavelmente distanciado dos outros. A sua alegria de viver, a sua autoestima, até a sua visão da vida poderiam sofrer os efeitos daquela única palavra chato. E você pode pensar, às vezes nós pensamos, eu já pensei de alguns fatos, mimimi, isto é o mimimi. Você começa a se distanciar,
você começa a sentir que as pessoas, porque existe uma coisa cósmica aqui, sentir que as pessoas estão falando de você, ou quando estão falando mesmo, você vai entrando para aquela conchinha que nós falamos no outro vídeo, você vai ficando com a sua autoestima muito baixa. Sabemos que todos têm potencial de coisas grandiosas, sabemos disso, mas existem pessoas esponja, existem pessoas mais sensíveis, e a pessoa vai entrando para dentro de si, a pessoa vai ficando triste, depressiva. Esse é nos dias de hoje, para nós podermos trazer esses ensinamentos para agora. Isto é o bullying pessoal, o bullying virtual, o bullying que não se precisa mais nem falar. A palavra já foi dita, alguém disse, alguém escutou e alguém absorveu. Crianças e principalmente adolescentes são os mais atingidos nessas coisas, mas não vamos deixar os adultos de fora, porque uma coisa é uma mentira, uma injustiça, um lachonará incisivamente falado, feito em cima de você, em cima de uma pessoa, em cima de nós, vai aos pouquinhos, assim como a televisão, subliminarmente nos atingindo, nos rebaixando, nos humilhando, nos deixando pequenos e depressivos. E a depressão leva a doenças mais sérias, né? Como realmente deixar de comer, deixar de viver, deixar de tudo. Até coisas piores, que eu não quero falar a palavra. As palavras são o selo, como o selo com o qual Hashem finaliza os seus julgamentos em Yom Kippur. As palavras dão um caráter final aos pensamentos e julgamentos que estão expressando. Uma vez proferidas, o que permanece é o julgamento. Entenderam? Lembra Yom Kippur? Perdão para a pessoa que você machucou, que você magoou, não é o suficiente. Perdão a Hashem, porque você machucou, fez lachonará sobre um filho dele, né? E perdão a você, que é falhado, que ainda é pequeno perto do resto e precisa aprender. Então nós temos 3 pessoas, que as pessoas não, tá? Não estou personificando o Hashem, tá? Maneira, linguagem de falar. Nos perdoarmos, perdoar o outro, tá? Pedir perdão ao outro e pedir perdão a Hashem. Yom Kippur. Todo aquele que falar lachonará aumenta os seus pecados até os céus. Olha só. Isso é Arahim, tá? Nenhuma palavra é perdida, pois tudo está registrado. Os anjos são enviados a todas as pessoas para anotar toda e qualquer palavra, e eles nunca se separam dela. Pois o pássaro do céu transmite a voz, e o anjo acompanhante testemunha. Isso é extraído de uma carta do Gaon de Vilna, tá? É Eclesiastes, tá? É Kohelet. Maravilhoso Kohelet do rei Shlomo. Melech Shlomo. Acusado no tribunal. Subtítulo dentro do subtítulo. As nossas palavras têm um impacto profundo no céu também. Acho que lá deve ter mais do que aqui até, porque aqui nós estamos nos machucando entre nós, é uma falta até de vergonha na cara e todo mundo se machuca. Você tenta segurar, sua língua não consegue, daí já vem a raiva junto, aí a raiva com lachonará com a raiva, é uma miscelânea, é uma salada de frutas, de ofensas, de tudo que é coisa. E a gente vai crescer, e a gente vai morrer, e a gente vai nascer de novo, e a gente vai trabalhando para fazer o Tikkun Olam, que é o conserto do mundo, tá? E o Tikkun nosso mesmo, nosso próprio conserto. Agora, no céu não sei. No céu, em vez de nós dizermos que o buraco é mais embaixo, no céu o buraco é mais em cima. Você está sendo visto, suas palavras estão sendo registradas. Isso tudo é uma metáfora real. Sabe o que é uma metáfora real? É a redundância da metáfora. Então,
As nossas palavras têm um impacto profundo no céu também, porque os nossos sábios afirmam que as palavras proferidas aqui na terra são as ferramentas através das quais uma acusação é formulada perante o tribunal divino. Entendeu? Satã, o adversário divino, gente, vamos entender o contexto filosófico. O adversário divino sempre está pronto com a sua acusação, mas ele precisa de uma segunda testemunha para iniciar o processo judicial. Hashem concedeu a todos os judeus, aqui está escrito, lembrem-se que nós vamos ler sempre, concedeu a quem? As pessoas de uma maneira geral, vamos fazer de conta que somos todos judeus, tá? Hashem concedeu a todo ser humano o poder de agir como testemunha e dessa forma participar da abertura de um caso contra outra pessoa. Lashon Hara tem o efeito drástico de se transformar na testemunha corroboradora de Satã. A pessoa que fala Lashon Hara alimenta Satã com o que ele precisa para começar a acusação. Então Satã, ele vem e ele te instiga, ele te estimula, sabe, né? Aqueles desenhos animados que tem o diabinho e tem o anjinho. É nesse sentido, tá? Com efeito, o Zohar afirma que as palavras que Satã emprega ao fazer a sua acusação são exatamente as palavras que um judeu falou contra outro judeu. Então são exatamente as mesmas palavras que uma pessoa usou contra outra pessoa. Portanto, falar Lashon Hara não apenas inicia um processo contra um irmão, como também literalmente coloca palavras acusatórias na boca de Satã. Hashem concedeu a Satã um poder acusatório ainda maior. Tendo cumprido as exigências para iniciar o processo, ele domina a situação. A partir daí, ele tem a capacidade de conduzir um julgamento livre dos últimos atos do acusado, a pessoa que falou Lashon Hara, e do ouvinte também. Então, fiquem sabendo, essas acusações e esse julgamento no tribunal divino não é para quem falou Lashon Hara, é para quem falou, para quem ouviu, para quem continuou, para quem omitiu. Ok? Todos somos julgados pelas nossas palavras, pelos nossos atos, porque se não for todos, não é justo. E o tribunal divino deve ser justo, não é? O tribunal divino não vem de Hashem. E quem é Hashem? Se não fosse assim, Hashem não seria Deus. Então, Hashem não seria Hashem. Isso porque o tribunal divino funciona com base no princípio de Midah keneged Midah. Midah keneged Midah é medida por medida. Sabe? Isto é justiça. Isto é a balança. Balança lá do direito que não funciona, mas lá funciona. Uma forma perfeita de justiça. Aqui não funciona a balança do direito. O direito é esse. Judiciário, legislativo, esse não funciona. Este sistema de justiça determina que o que a pessoa que falou Lashon Hara causou a outra pessoa, volte para ela. Olha bem isso. Em igual medida. Como ela criou uma acusação contra outra pessoa, ela também é acusada. Você acusa a pessoa, agora você será acusado de ter acusado a pessoa, tá? E isso volta para você. Então, aqui, esse adendo não tem muito a ver aqui com o assunto, mas eu quero dizer uma coisa, todas as vezes que passar pela sua cabeça aquela sensação de injustiça divina, porque você está sendo correto, porque você está sendo decente, porque você está fazendo tudo certo, e a sua vida parece que não anda nos seus relacionamentos, não anda financeiramente, não anda. E você olha para o lado e vê um iníquo, um promíscuo, um perverso se dando bem, fique tranquilo. Fique realmente tranquilo. O que é o mundo físico, efêmero, transitório, tá? Perto ou comparado à eternidade. A eternidade que nós nem compreendemos, porque Hashem não é eterno, ele é o criador do conceito. Então imagina, o que é o para sempre perto do que nós estamos passando agora?
Então fiquem tranquilos, cada um vai ter exatamente o que merece, seja agora, seja depois. Então vamos fazer por merecer, vamos ter mérito das coisas boas, né? E como ela julgou um semelhante com severidade, ela também está sujeita a um julgamento severo. Estava continuando a frase aqui. E quando ela julgou um semelhante com severidade, quantas vezes? Quem nunca? Você vai além. Uma coisinha que é pequena, um copo d'água transbordando. Você julga muito mais do que era simples, tá? Você fez isso errado. Você vai além. Portanto, toda vez que uma pessoa julga outra imprudentemente, uma vez, 2 vezes, 20 vezes por dia, ela está dando o passo fatal de submeter-se ao tribunal para ser julgado pelos seus atos. Então, quando a gente fala em midá, keneget, midá, medida por medida, significa que na mesma medida que você julgou, você será julgado. E todos os outros também, tá? O que eu vi, o que eu omiti, nós já falamos. O ouvinte, olha só, é o terceiro acusado que fica em perigo por causa deste único ato de lachonará. Como ele ouviu lachonará, acusações contra outra pessoa, Hashem concorda em ouvir as acusações feitas contra ele, medida por medida. Entende? Então você pode pensar assim, tá, mas eu só escutei, eu não quis continuar aquilo lá, eu só escutei, eu não saí dali e tal. Beleza! Olha, você agiu meio certo, mas você deu o direito ao tribunal celestial a fazer o mesmo com você. Então, se alguém algum dia falou alguma coisa sobre você, também, ou ouviu alguma coisa sobre você, então você só ouviu, tudo bem. Então agora nós vamos escutar o que outras pessoas só ouviram com relação a você. Então, me dá, que nega, me dá. Agora, julga o teu semelhante favoravelmente. Isso aí é Pirkei Avot. Eu acho até que essa Mishnah do Pirkei Avot nós já vimos. Julga o outro sempre favoravelmente, sempre. Se não é um julgamento sentencial, não é uma sentença do mal. Isso é inocentar aquele que você não tem provas, no caso do direito. Sempre favoravelmente. Porque aí, quando você estiver lá no tribunal celestial também, os julgamentos contra você talvez sejam semelhantemente favoráveis àqueles que você fazia. A justiça divina é severa com aquele que julgou com severidade. Severo, severidade, justiça total. Para aquele que se disciplina na compaixão e na compreensão, me dá keneged, me dá, medida, né, por medida, produz um poder positivo tremendo. O Shelah afirma que, por julgar favoravelmente, a pessoa conquista uma porção magnífica no mundo vindouro. Olha que beleza, né? Porque é menos trabalho para o tribunal, né? Você ficou julgando positivamente, você chega no céu, o tribunal olha e diz, ai que bom, não temos serviço agora. Esse aí já, sabe, o mundo vindouro fica mais fácil. Você está construindo. Aquela parte do tikkun que tinha que ser feito aqui, você fez uma partezinha e nós vamos fazendo aos poucos. E aqui nós vamos treinar isso. Né? Vamos treinar. A maioria das pessoas, com raras exceções, está mais que disposta a considerar as suas próprias falhas como perdoáveis. É ou não é? Ai, mas eu só fiz isso. Ah, mas eu não tinha a intenção. Ai, me desculpe, eu não vi. Essa do eu não tinha intenção, de achar que tudo que você faz é super perdoável, é super de boa, tá tranquilo, sabe? O outro não, mas você não teve a intenção. É muito comum isso acontecer, muito comum entre nós. A Hashem pede que as pessoas façam isso mutuamente também. A Torá ensina que se uma pessoa vê um irmão, aqui está escrito judeu, tá? Vê um irmão aparentemente transgredindo uma norma, ela deve achar pretextos para perdoá-lo, tá? Não pretextos para acusá-lo. O que é que a gente faz geralmente? Pretextos para acusá-lo.
pretextos para acusar a pessoa que nós estamos vendo transgredir. Então, na verdade, nós estamos denunciando porque a gente é ruinzinho de negócio. Não porque a gente realmente está preocupado com a pessoa que está transgredindo uma norma, tá? Então, onde é que eu estava? A Torá ensina que se uma pessoa vê um irmão aparentemente transgredindo uma norma, ela deve achar pretextos para perdoá-lo. Ele não percebeu a gravidade do seu ato, ele não percebeu que estava errado, a tentação foi irresistível. É assim que você ajuda o outro, não acusando mais ainda. Julgando todo judeu favoravelmente, julgando todo irmão favoravelmente, impedimos que Lachonará se instale. Não se instala porque é uma via de mão, não é mão, é mão dupla, vai e ela não para nunca. Quando se instala, Lachonará não termina. E o resultado disso é voltar tudo para você. E para todas aquelas pessoas que no meio do caminho ajudaram a construir essa Lachonará que se instalou, que não para mesmo, não deixe se instalar, não deixe. Bom, os julgamentos negativos são um solo fértil para o crescimento da maledicência. Sem eles, não há pensamentos negativos a serem articulados. Por quê? Não há, se não tem a maledicência, não tem pensamento negativo a ser articulado, porque não existiu maledicência. Portanto, não há necessidade de refrear a nossa língua quando você está julgando favoravelmente e Lachonará não se instalou. É por causa de midá, keneged midá, vamos guardar bem essa palavra, talvez eu faça um short. Midá, keneged midá, medida por medida. A pessoa que julga favoravelmente vai encontrar um julgamento favorável para ela no céu. Lembram? Você vinha julgando, então você dá o direito a que quando você chegar lá, seja julgado também. Se os seus julgamentos, se os nossos julgamentos foram favoráveis, adivinha que tipo de julgamentos vão fazer sobre nós? Favoráveis, né? E a recíproca é a verdadeira. Estou me mexendo aqui porque está um pouco calor aqui, na verdade. Considerando os outros com compaixão, ela obtém compaixão de Hashem. Defendendo os que estão sendo injustiçados, ela cria defensores para ela própria. Olha que lindo. No paraíso, olha, no Gan Eden, no paraíso, autodominando-se para não falar Lachonará, ela mantém o seu próprio processo fora do tribunal divino, afastado da justiça rigorosa. Ela é julgada por Hashem como um pai julga uma criança, com amor, piedade e compreensão. Aqui é o Shabat, tá? É um tratado do Shabat. Olha, eu gostei aqui dessa frase porque pensem comigo. Que coisa boa isso. Como é que muitas outras religiões ou pessoas que não têm um conhecimento, um pouquinho que seja, um pouquinhozinho assim, de pardês sobre a Torá, diz que Deus é vingativo, o Deus dos hebreus é vingativo, é mau e não sei o quê. Mas é estranho isso, porque o inferno eterno não é no judaísmo que você encontra. E que pai bondoso, misericordioso, que ama seu filho, o manda para o inferno eterno? Nenhum. Então, o julgamento vai ser como um julgamento quanto a uma criança, a um seu filho pequeno, não é? Com amor, piedade, compreensão e tudo mais. Esse foi o vídeo de hoje. Próximo nós vamos entrar nas palavras, um estudo dos contrastes. E vamos adiante, devagarzinho. Acho, pelo que eu vejo aqui na quantidade para nós chegarmos nos dias, mas talvez uns 2 vídeos, eu não sei. E eu gostaria que cada vídeo do Hafetz Haim, dessa lição a cada dia, desse livro específico, se você tiver vontade de comentar alguma coisa, eu fico muito grata, muito feliz. Comente,
diga, olha, eu fiz Lashon Hara hoje, ou eu não fiz, eu dominei, eu controlei, eu estou treinando, porque agora nós não podemos mais dizer que não sabemos, nós estamos lendo e conhecendo, né, um grande sábio, né, que foi este, sobre o quê? Sobre como treinarmos a não fazer Lashon Hara. Nós já sabemos que Lashon Hara não é só fofoca, que Lashon Hara destrói um casamento, destrói uma amizade, destrói um emprego e, quiçá, destrói uma vida, né? Porque Lashon Hara é absolutamente tudo o que destrói e constrói o universo todo. Em Bereshit, Hashem disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Faça isso. Agora aquilo, com palavras, com 10 expressões diferentes, ele montou, ele construiu, ele criou o universo todo. E assim por diante. Então, vamos pensar que nós estamos sabendo disso agora. Faça de conta que você sabe mais do que sabe. Nós sabemos que a palavra é a construtora, destruidora de absolutamente tudo. Então nós não vamos fazer Lashon Hara, nós não vamos dar ouvidos e treinar, isso é muito difícil. E eu digo uma coisa para vocês, mais difícil do que não fazer Lashon Hara diretamente, propriamente dita, é não fazer Lashon Hara quando vem de alguém algum assunto e você escuta aquilo e você não consegue dizer para a pessoa, eu não quero ouvir. Porque você não quer ser grosseiro e tal. Esse treinamento é árduo, é diário e é difícil. E eu tenho uma dica para vocês, que eu estou tentando fazer. Quando a pessoa vier com uma Lashon Hara para te contar, você estimula ela, que ela faça o mesmo que você. Olha, eu não quero escutar, mas eu não quero ser grosseira com você, eu quero te dizer que você também não deveria nem ter escutado. Se você não tem o condão de ajudar essa situação, nem sequer escute. Então, nós já sabemos, né? Já sabemos, Rabino Israel Meir Kagan, né? Rabino Meir, como se faz. Curtam, comentem, compartilhem. Comentem, gente. Deem ideias de como vocês estão fazendo para treinar isso. A vida fica leve. E se nós temos o mundo vindouro ali, atrás do véu, nos esperando, que nós sejamos julgados só positivamente, não é mesmo? Hoje é dia 1 de Shvat. Então, eu ia começar a ler os salmos do dia 1. Não vou fazer isso porque eu prometi em alguns vídeos passados que a gente fica sem ler os depois do 30, né? Então, ou tem 29 dias o mês, ou tem 30, e a gente nunca consegue ler os outros. Então, hoje nós vamos ler o Salmo 30. Curtam, comentem, compartilhem, sejam todos sempre muito bem-vindos, os seus comentários muito bem-vindos. Não esqueçam de ativar o sininho para não perder as notificações e treinem. Treinem, nós vamos nos ajudar a sermos pessoas melhores, sem maledicência na nossa vida. Até porque vimos ali e com certeza já constatamos na nossa própria vida que quando nós fazemos Lashon Hara, é um bumerangue, volta para nós mesmos. E às vezes volta de maneiras tipo em dobro, né? Ai, não quero. Então vamos ler agora o Salmo 30. Esses salmos que nós estamos lendo, para quem entrou agora no canal, que nós estamos lendo após os vídeos, em relação aos conflitos, que não são conflitos, e sim a guerra que está acontecendo na faixa de Gaza. Nós estamos orando por Shalom, nós não estamos orando nem para esse, nem para aquele, nós estamos orando por Lashon, eu ia falar, por Shalom, tá? Por Shalom e pelo término disso. Quase falei Lashon Hara agora aqui. Salmo e cântico na dedicação da casa de David. Exaltar-te-ei, ó Eterno, porque tu me reergueste e não deste gosto aos meus inimigos contra mim. Eterno Deus meu, a ti clamei e tu me curaste. Eterno, fizeste subir a minha alma da sepultura e minha vida renovaste ao invés de me fazeres descer ao abismo. Cantai ao Eterno, ó vós, que o venerais, e dai graças a seu santo nome, porque a sua cólera é passageira, mas sua mercê prolonga-se através da vida.
O pranto pode durar uma noite, mas a alegria chega ao amanhecer. Ai, que maravilha! Na minha prosperidade, dizia eu, nada me abalará. Foste tu, Eterno, que por tua mercê estabeleceste a minha força como uma montanha. Mas, ao encobrires tua presença, fiquei perturbado. Clamei a ti, ó Eterno, e ao Eterno supliquei. Que proveito há em meu sangue, descendo ele à sepultura? Acaso louvar-te-á o pó? Poderá ele proclamar a tua verdade? Ouve, Eterno, e compadece-te de mim. Eterno, seja o meu auxílio. Então transformaste o meu luto em regozijo, substituíste meu traje de martírio por roupas de alegria, para que possa sempre cantar a tua glória, ó Eterno Deus meu. Ações de graças dedicar-te-ei, pois por todo o sempre. Digam amém, se concordam. Um grande beijo, um grande metade de semana para todos vocês, para todos nós.